Recortes em Provérbios, capítulo 17, 21 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série de recortes em Provérbios com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. A versão da Bíblia que usamos é a Nova Versão Internacional. Assista às outras séries já gravadas aqui do canal. Nós gravamos Provérbios neste ano por 4 vezes. Esta série, chamada Recortes em Provérbios, é a 5ª vez que estamos gravando Provérbios neste ano. Em janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios Janeiro 2024. É uma série que tem 60 vídeos de 30 a 50 minutos, onde nós fizemos a apresentação de provérbios no formato de aulas. Na seção das playlists, você encontra a playlist chamada Provérbios Janeiro de 2024. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida nos capítulos de Provérbios. Então, nós tomamos cada um dos 31 capítulos de Provérbios, colhemos um pequeno trecho e apresentamos uma lição para a vida. São 31 vídeos, 31 lições para a vida com base em cada capítulo de Provérbios. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. O nome da série 5 minutos tem como finalidade mostrar que esses vídeos, que têm em torno de 30 a 50 minutos, apresentam um resumo, um estudo breve, o mais breve que nós pudermos fazer de cada um dos capítulos de Provérbios. Quem gosta de saber quais são todos os temas que cada capítulo de Provérbios aborda, é bom assistir essa série. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios, com o objetivo de trazer o aumento no nosso relacionamento com Deus e no nosso desenvolvimento pessoal. Esta série que foi gravada em abril tem vídeos com mais duração. Tem alguns vídeos que tem 1h20, 1h30, mas é porque nós fizemos a leitura livre e fomos comentando a respeito de aplicação do livro de Provérbios para aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. Como melhorar o relacionamento com Deus? Como crescer o desenvolvimento pessoal? É isso que nós tratamos em leituras em Provérbios. Todas essas 4 séries, a de janeiro, de fevereiro, de março e de abril, estão disponíveis no canal e no final deste vídeo nós vamos colocar 3 dessas séries. No que, se você clicar, você vai encontrar todas as aulas da playlist. Feitas essas observações, vamos hoje para os recortes do capítulo 17. Fizemos aqui alguns recortes, e o primeiro recorte de Provérbios 17 é o versículo 1, que fala sobre paz, tranquilidade e sossego. O versículo 1 nos diz que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Esse versículo nos fala sobre a importância da paz, a importância da tranquilidade, a importância do sossego, da harmonia dentro de uma família, dentro de uma casa. De nada adianta as pessoas trabalharem muito, ficarem preocupadas em conseguir muito dinheiro, terem carros, terem excelente comida, mas viverem o tempo todo em contenda, em brigas, em discussões. O texto não fala que é bom ser pobre. Tem algumas pessoas que leem esse texto e dizem, bem que a Bíblia fala,
Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, eu nem quero tanta riqueza, eu nem quero ir para a faculdade, eu nem quero ficar me esforçando tanto, porque se eu como um ovo ou se eu como um pão seco já está ótimo. Eu já ouvi esse tipo de discurso com base nesse texto, de que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É uma interpretação que foge completamente do sentido do estudo de Provérbios. Todo o livro de Provérbios fala a respeito da riqueza e da pobreza. Tem vários capítulos que falam, inclusive quando nós fizemos os recortes do capítulo 10, nós falamos a respeito da riqueza. E quem lê Provérbios de maneira mais atenciosa, vê que o texto de Provérbios ensina a fugir da preguiça, a fugir da estabilidade, a buscar a riqueza sendo diligente no seu trabalho, procurando a excelência. O que o versículo 1 fala quando diz: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas, é apresentar uma comparação, uma metáfora. É fazer a pessoa pensar. Pense numa imagem em que a pessoa está ali com um pedaço de pão seco, um copo de água, mas ela está em paz, podendo respirar aliviada, podendo comer aquele pedaço de pão seco, mas com tranquilidade, e uma outra imagem em que existe uma mesa farta, mas as pessoas estão cheias de ódio e de raiva umas contra as outras. Nesse contexto, nessa comparação, é melhor você estar naquela mesa onde você tem a paz e a tranquilidade para se alimentar. Então, o versículo quer chamar a atenção por meio daquilo que é servido na mesa para dizer que a paz, a tranquilidade e o sossego têm um valor muito importante e que dentro do seu casamento, no meio da sua família, você deve lutar para que exista harmonia, para que exista paz, para que exista tranquilidade. De maneira nenhuma o texto combate a riqueza ou que a pessoa prospere e tenha uma boa refeição e banquetes em sua casa. O que o versículo 1 fala é: lute para que exista paz, para que tenha tranquilidade, para que tenha sossego. E no todo de Provérbios, lembre-se, lute para que você tenha um bom trabalho, para que você se aperfeiçoe cada vez mais no seu negócio. Se você trabalha com registro em CLT, procure aprender alguma atividade para que você faça vendas, para que você tenha o seu próprio negócio. Quantas pessoas trabalham em empresas e precisam bater metas? E muitas vezes a meta de vendas é que você venda 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Se você vende isso trabalhando como CLT, você não seria capaz de vender 2 mil, 3 mil trabalhando da sua casa? Quantas mulheres ficavam oprimidas trabalhando em centros comerciais durante 8, 9 horas no regime de transporte, né? Tomar o transporte uma hora antes, uma hora depois, ficando jornadas de 10 horas e de repente começaram a fazer pães, começaram a vender para os vizinhos, começaram a fazer doces, começaram a vender sapatos, perfumes, começaram a trabalhar
fazendo unhas das mãos, dos pés e trabalhando de forma autônoma, fazendo o recolhimento da sua própria previdência, começaram a garantir 2.500, 3.000, 4.000 reais, 5.000 reais, dependendo, porque algumas pessoas começam a trabalhar com vendas de pães e também de bolos e usam um final de semana para juntar os pães, os doces e participar de uma feira, de algum local público e começam a fazer essas vendas. Trabalham de casa, começam a cuidar da sua própria vida, fazem o recolhimento do seu valor da previdência, conseguem fazer aplicação financeira e ganham mais do que ganhariam se estivessem trabalhando como empregados com anotação na CLT. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas como eu mencionei no começo desse vídeo, essa série de recortes em provérbios é para que você prospere em todas as áreas da sua vida. E Deus se alegra de abençoar os seus filhos, de abrir portas, de fazê-los prosperar, de dar a eles a riqueza, a honra, a multiplicação. Se você está acompanhando essa série, você viu que nos recortes do capítulo 3, nós falamos a respeito do favor do Senhor. E o favor do Senhor significa a bondade de Deus sendo manifestada naqueles que obedecem à palavra. E ali o favor de Deus contempla 3 bênçãos. Na mão direita está o aumento de dias, a longevidade. Aquele que honra a Deus ganha aumento de dias. Por quê? Porque toda a palavra fala a respeito de cuidar da vida espiritual com oração, meditação na palavra e prática da palavra. Fala a respeito de cuidar da sua alma, que é a sua mente, onde estão as nossas vontades. Cuidar da lascívia, da malícia, da prostituição e da pornografia, fugindo de todo esse tipo de pensamento. E eu sempre comento que homens que são prósperos falam que devem, mesmo quando não são cristãos, falam que todo o esforço deve ser dedicado apenas para a esposa e para nenhuma outra mulher. O Elon Musk, que é o dono da SpaceX, que é o dono do antigo Twitter, a X, ele foi questionado: fale sobre os pontos para ter sucesso. E ele disse: sobre mulheres, a recomendação, tenha apenas uma e se dedique a ela. É o segundo homem mais rico do mundo atualmente. E quando você observa o Bill Gates, o Zuckerberg, o Jeff Bezos, que são os homens mais ricos, todos eles têm uma mulher e se dedicam exclusivamente para a sua família, mesmo quando não pregam a palavra de Deus. Então nós vemos que toda a recomendação em Provérbios, no capítulo 31, quem acompanhou as séries 5 minutos de meditação em Provérbios, leituras em Provérbios e acompanhou a meditação que nós fizemos do capítulo 31, viu ali que a mãe do rei Lemuel, no capítulo 31 de Provérbios, fala: não dê o teu esforço para as mulheres. É a primeira recomendação que a mãe dele, que a mãe de um rei, apresenta para ele. E é também a recomendação que Provérbios nos dá, porque o rei Lemuel escreveu os conselhos da mãe no capítulo 31, que tem as características da mulher virtuosa. Então, cuide da sua alma, da sua mente. Não se entregue para esses pensamentos de prostituição, pornografia, lascívia, malícia. Não vá atrás daqueles homens que o objetivo da vida é ficar procurando um contato para cada dia, para cada semana. Procure uma pessoa que você ame e se case com essa pessoa.
Procure uma pessoa que tenha os mesmos princípios e valores, como diz Provérbios 31. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pegue o texto de Provérbios 31, faça a leitura. Procure uma mulher que tenha aquelas características, que é a mulher virtuosa. Provérbios 31 fala a respeito da mulher virtuosa. Aqui no canal, na série 5 minutos de meditação em Provérbios, o capítulo 31 foi gravado para falar desse assunto. Na série Leituras em Provérbios, nós gravamos novamente Provérbios 31 e o vídeo tem cerca de 1 hora e 1 minuto, mais ou menos. É 1 hora apresentando as características da mulher virtuosa segundo os critérios da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da sua mente. Se dedique a acordar cedo e a ter uma agenda onde você inclui orar pela manhã, tirar 30 minutos para meditar na palavra, tirar 20 minutos ou 25 minutos para ler um livro que fale a respeito de desenvolvimento pessoal. Pode ser na área de finanças, pode ser na sua área de trabalho, pode ser algum livro que fale a respeito de desenvolvimento, de gestão, administração de negócios. Se você ler todos os dias algum livro que fale sobre desenvolvimento pessoal 25 minutos, ou no mínimo 20 minutos todos os dias, depois de alguns meses, 6 meses, 7, 8 meses, você começa a expandir a sua mente, o seu pensamento. Então você começa a ter mais ideias de negócios. Você começa a ter a mente mais pronta para prosperar. Ocupe a sua mente com essas coisas. Fuja das rodas de fofocas. Pare de acessar a rede social para ver a vida dos outros. Não fique vendo vida de ninguém. Tem muitas pessoas que ficam horas na rede social, não gastam 20, 15 minutos, 30 minutos para orar e ler a palavra, mas ficam 4, 5 horas vendo a vida das outras pessoas pela internet. E é muito rápido de você gastar esse tempo na internet. Você entra na internet e começa a ver a vida de uma pessoa e quando você vê, você já ficou 2, 3 horas no Facebook, no YouTube, fazendo outras coisas. Gaste o seu tempo educando a você mesmo. Cuide, tenha domínio sobre perdoar as pessoas, não guardar mágoa, não guardar raiva, não guardar ódio, não guardar ressentimento, fugir da má alimentação. Cuide do que você come. Quando você cuida das suas emoções, quando você faz gestão, administração das suas emoções, você não come em excesso. E também inclua atividade física para que você faça, para que você treine. O melhor treinamento para as pessoas a partir dos 30 anos é musculação. A partir dos 40 começa a haver perda de massa muscular. Você precisa de massa muscular para chegar aos 50, aos 60, para chegar. Temos visto um aumento na expectativa de vida no Brasil. As pessoas estão vivendo mais. É importante você viver mais, mas com qualidade. E para que você tenha qualidade de vida, é bom que você tenha força na sua coluna, nas suas pernas, para que você possa andar independente de bengalas, de cadeira de rodas ou com equipamentos. É bom que você tenha a sua coluna ereta, que você tenha condições de caminhar, de ser independente, de preparar as suas refeições, de sair para dar uma volta na rua quando você quiser. E para que você tenha essa qualidade de vida, isso é possível. Se você cuidar do seu corpo agora, se você cuidar da sua mente, perdoar mais e não ficar carregando responsabilidades e preocupações
que você não deve carregar. Se você já tem filhos adultos, muitas vezes os pais querem tomar as tristezas e angústias dos filhos para si. O seu filho já é adulto. Quando ele sofre as consequências das decisões dele, esse sofrimento tem que ser apenas dele, porque você já fez a sua parte. E o melhor que você pode fazer é recomendar que ele ore e que ele medite na palavra e cresça no conhecimento de Deus, para que ele, e no desenvolvimento pessoal e humano, para que ele consiga resolver as suas questões. Separe os seus sentimentos e as suas emoções dos sentimentos e das emoções daqueles que estão à sua volta. A única preocupação que você deve ter é com relação ao seu marido e com relação à sua esposa. Porque Gênesis 2:24 fala que vocês são uma só carne. A tristeza e a alegria que o seu cônjuge sofre é também a sua, porque vocês são um só. E é porque porque muitos casais separam isso, é que tem aumentado o número de separações e divórcios. Porque dizem, o problema é dele, o problema é dela. Quando se trata de casamento, o problema é seu, porque o seu marido e a sua esposa são um com você. Gênesis 2:24 fala sobre isso. Então, com exceção do cônjuge, você deve separar os sentimentos. E por último, você deve cuidar do espírito, da alma e do corpo. Do corpo eu acabei já comentando sobre a prática da atividade física, sobre o cuidado da saúde. Cuidado com a sua alimentação para não ter diabetes. A pessoa pensa, eu só estou comendo um pouco de bolo, um pouco de doce, mas diabetes, para aqueles que não sabem, aumenta a pressão do sangue e gera outros problemas. Pode ter infarto, pode ter cegueira. Para os homens, pode ficar com impotência no longo prazo. Tudo em função do excesso de doces. Você pode tomar o café sem o açúcar. Se você cortar o açúcar aos poucos, na primeira semana, na segunda semana, você já pode tirar o açúcar e, no final de 14 dias, o paladar já fica acostumado a tomar o café sem o açúcar. Então esse é o primeiro recorte sobre a paz, a tranquilidade e o sossego. Seja uma pessoa que busca a paz, a tranquilidade e o sossego e busque também a paz, a tranquilidade e o sossego com relação ao seu trabalho. Pense em empreender, porque o Senhor está com você nesse projeto. Todo o texto de Provérbios ensina isso. Talvez você pense, eu não consigo, eu não posso. Remova esse discurso da sua boca e comece a dizer, se a palavra fala, a palavra de Deus é verdadeira. Comece a orar, a ler a palavra e a apresentar o propósito de ser empreendedor a Deus. Peça que o Espírito Santo lhe traga iluminação. Comece a pesquisar a respeito disso, lendo livros de desenvolvimento humano, pessoal, livros de como fazer negócios. Comece a assistir vídeos no YouTube que falem sobre isso. Aplique a sua vida 100% para Deus e 100% para o seu desenvolvimento pessoal e da sua família e do seu relacionamento com seu marido e com a sua esposa. Cuide dos seus filhos. Esqueça todos esses discursos e noticiários a respeito de política. Se você prosperar, não vai importar quem está no governo. Se você prosperar, não vai importar qual o preço das coisas, porque você vai ter condições de comprar tudo o que você precisa e de, inclusive, fazer doações para aqueles que precisam.
Você não vai mais depender dos outros, daquilo que o político A, o político B ou o político C faz. Comece a pensar em você. As pessoas estão o tempo todo lançando conteúdo para atrair a sua atenção. Enquanto você está assistindo os vídeos dessas pessoas, elas ganham visualização, visualização gera riqueza para elas. E você está perdendo a sua vida. O noticiário ganha dinheiro pelas propagandas que aparecem enquanto você fica assistindo o jornal. E o que você ganha? Você ganha angústia, preocupação e ouve notícias, uma pior do que a outra. Leia a palavra de Deus. Dedique seu tempo à oração. Dedique o seu tempo a investir no reino de Deus e ao seu desenvolvimento pessoal. Corte o noticiário e comece a ler a palavra e a ler livros que mostram para você como empreender e assista vídeos. Procure negócios que chamem a tua atenção. Procure desenvolver habilidades e ensine o seu marido, a sua esposa, os seus filhos a pensarem dessa forma também, para que vocês prosperem no espírito, no relacionamento com Deus, na sua alma, vencendo mágoa, ressentimento, pornografia, pensamento de prostituição, lascívia, toda a energia que as pessoas dedicam tanto nessa questão sexual, de vida conjugal, ao invés de se preocupar em encontrar uma pessoa e estabelecerem uma relação fixa de casamento com propósito de formar família, faz com que muitas pessoas percam anos da sua vida. Por isso, Provérbios 31 fala: não dê o seu esforço para as mulheres. Provérbios 31 fala a respeito disso. Não dê o seu esforço para isso. Dedique-se a ser uma pessoa que busca princípios e valores e que procura uma pessoa para formar uma família, para construir uma vida de prosperidade, multiplicação e que seja útil e abençoada por Deus. O segundo recorte fala sobre a sabedoria. O versículo 2 fala ali: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Muitas vezes um homem que tem grandes empresas e procura ensinar os seus filhos a administrarem a própria empresa e os filhos se recusam a aprender a administrar o negócio. E tem lá um empregado que estudou, sabe todo o negócio da empresa. Qual a solução que cabe para esse pai e empresário? Ele deixa a empresa para ser administrada por aquele empregado, porque o filho de conduta vergonhosa põe tudo a perder. Então o pai acaba reservando uma parte da empresa, do negócio, para que um empregado venha administrar o negócio. O que o versículo 2 está dizendo é: se você tem o privilégio, a oportunidade de aprender o negócio do seu pai, o negócio da sua família, se você tem essa chance, não gaste, não seja como o filho pródigo. Jesus contou uma parábola sobre um homem que tinha uma grande fazenda, que tinha 2 filhos, e o filho mais velho ficou dentro de casa, cuidando do rebanho, cuidando da casa, enquanto que o mais moço chegou para o pai e disse: eu quero a minha herança, me dá a minha parte. E esse pai deu a parte dele e ele pegou a sua parte, gastou com mulheres, gastou com festas, e enquanto tinha dinheiro estava com seus amigos, mas logo que perdeu todo o dinheiro, caiu na desgraça, na miséria, e um dia ele estava vendo os empregados que trabalhavam com os porcos, os porqueiros, e ele olhou e desejou comer a comida
que estava sendo oferecida para os porcos. Então ele chegou ali, pediu um trabalho, trabalhou durante um tempo com essa função e, de tanto sofrer, ele disse um dia: voltarei para a casa do meu pai e pedirei a ele uma oportunidade e, se me aceitar, eu trabalharei como um dos seus empregados. Porque ele lembrou que o pai dele tratava bem os empregados. Então ele chegou até a casa e foi bem recebido, de acordo com a história que Jesus contou, porque essa parábola do filho pródigo tem um sentido espiritual, que quando nós nos afastamos de Deus, Deus não nos despreza. Deus é um excelente Pai. E Deus, ele é um excelente Senhor também. Quando esse filho pródigo, segundo a história de Jesus, voltou, ele recebeu um anel no dedo, que simboliza a aliança com Deus. Ele recebeu novos calçados, que simboliza a palavra de Deus. Ele recebeu novas roupas, que simbolizam uma nova vida. Ele recebeu a aliança com Deus também, ele recebeu o Espírito Santo. Então, nessa história do filho pródigo que Jesus contou, ele contou para mostrar que quando nós nos afastamos de Deus, Deus ele nos aceita de volta. Talvez você esteja ouvindo aqui esses recortes de provérbios e não esteja atualmente no caminho de Deus. Pense, Deus é Pai. Ele quer você novamente na casa dele. Se você fazia algum trabalho antes, de repente toca um instrumento musical, traz um sermão algumas vezes, faz alguma coisa ligada ao reino de Deus, fazia parte de algum grupo e você parou. Hoje é tempo de voltar a fazer aquilo que você fazia, porque o seu trabalho no reino de Deus é importante, ainda que alguém tenha te desmotivado. Acontece de, em alguns lugares, alguns pastores, algumas pessoas que estão na liderança, serem pessoas que desonram aqueles que estão fazendo o trabalho de Deus. Mas retome o trabalho de Deus. Fale com Deus, veja se de repente o teu tempo naquela congregação, naquele lugar já passou. Se não é tempo de você realizar a mudança para uma outra igreja, para uma outra congregação, para um outro lugar onde Deus quer que os seus talentos e as suas habilidades sejam úteis. Quando esse versículo 2 fala: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos, nós podemos extrair, no sentido espiritual, que muitas vezes aquele que é filho, você que é filho de Deus e que é relaxado, é de conduta vergonhosa, não está aplicado em usar o seu talento, os seus dons, as habilidades, as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Deus vai colocar outro que pode até nem ter todas as suas habilidades para anunciar o reino. Fazendo aqui uma aplicação prática desse versículo no aspecto espiritual. Porque eu comecei a falar no aspecto empresarial, no aspecto humano, no aspecto físico, mas no aspecto espiritual tem muitos filhos que estão desonrando o Pai Celestial. Deus encheu você de dons e talentos e você está de braços cruzados. Então a pessoa que está lá fazendo o trabalho não tem os mesmos dons e talentos que você, mas Deus usa os servos. Existem 3 níveis de relacionamento com Deus. Vamos falar aqui a respeito desse assunto. Existe o servo, aquele que aceitou a Jesus e que está seguindo a Jesus,
aquele que é mais perto de Jesus, aquele que é amigo. Jesus falou sobre os amigos em João, no capítulo 15. Ele falou assim: já não vos chamarei servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vocês sabem tudo aquilo que eu faço, porque eu falo para vocês. João 15, leia João capítulo 15 e você vai ver Jesus falando para os discípulos: vocês são meus amigos. E existe um terceiro nível de relacionamento com Deus, é o relacionamento de filhos. Qual a sua posição atual com Deus? Você é servo? Você é amigo? Ou você é filho? A melhor forma de se relacionar com Deus é sendo filho. Mas você não é filho de qualquer maneira. O filho obedece tudo o que o pai lhe diz. O filho anda junto com o pai. Jesus, que era o filho, quando estava na terra, disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Todo o tempo em que Jesus esteve na terra, ele estava preocupado em fazer a vontade do pai. Essa é a condição para você ser filho. Que você esteja 100% focado no reino de Deus. 100% ligado com aquilo que o Espírito Santo fala a você. E muitas pessoas têm estado na igreja e têm sido apenas servos. O servo, ele não sabe o que fazer. Ele fica dependente de ouvir o que o pastor está falando, o que o outro está dizendo. Ele depende que o outro leia a Bíblia com ele, que o outro ore com ele, que o outro faça com ele, porque o servo, ele precisa ter alguém que seja o chefe, que seja o líder. Mas hoje, quando nós lemos esse versículo 2, Deus está fazendo um convite para você. O convite de Deus é: você pode ser meu amigo. Os discípulos, quando andavam do lado de Jesus, estavam sendo amigos dele. Quando você é amigo de Deus, Deus quer falar com você. Abraão foi chamado amigo de Deus. E Deus operou o sobrenatural, abriu a madre da Sara para que ela tivesse um filho mesmo em idade avançada e sendo estéril. Quando você é amigo, você recebe o extraordinário. O amigo recebe privilégios. O amigo recebe as orientações, recebe a informação daquilo que pode, daquilo que não pode fazer. O amigo recebe os conselhos melhores, porque está perto. E o filho recebe muito mais. O filho recebe tudo, porque é filho. Você quer ser servo, amigo ou filho de Deus? Você escolhe. O servo aceitou a Jesus, está na igreja, está seguindo ali, ouvindo a recomendação dos outros, sendo obediente, também herda o reino de Deus. Também vai ter a salvação. Mas você pode viver nessa terra, sendo amigo de Deus. Quando você é amigo, como Abraão foi, Deus abre o sobrenatural. E se você é filho, Deus abre muito mais ainda das suas riquezas, dos seus segredos. E o convite que o Senhor faz para você hoje é que eu quero que você seja o meu filho amado. Eu quero ser o seu pai. Eu quero mostrar e revelar a você coisas grandes que você não sabe. Jeremias capítulo 33, verso 3. Está escrito: clama a mim, ou seja, converse comigo. Clamar é gritar, mas vamos interpretar o clama a mim como: converse comigo todos os dias. Queira do fundo do coração ser verdadeiramente o meu amigo. Queira saber quais são as minhas vontades para você. Queira descobrir qual o meu propósito para a sua vida. Quais os meus planos para você. Nós gravamos Provérbios 16 sobre planos e orgulho. E nós falamos ali que
O coração do homem faz planos, mas da boca do Senhor vem a resposta. O versículo 1 do capítulo 16. O versículo 3, confia os teus caminhos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se você confiar os teus caminhos totalmente a Deus, Deus estabelece os seus pensamentos, falando, mostrando, iluminando os seus pensamentos, para que você entenda o que Ele tem reservado para você como filho amado, como filha amada. Talvez, quando você é servo, aquele que é o pastor, aquele que é o padre, aquele que é o líder da célula, aquele que está na frente do trabalho, vai olhar para você e não vai dar todo o valor para você, porque ele é também um servo. Todo líder, pastor, todos os que lideram são servos. Senhor, Senhor é só um, só Deus. Ele é o Senhor. E muitas vezes ele vai olhar para você e não vai ver todo o seu potencial, todo o seu talento, toda a sua habilidade. Tem muitas pessoas que falam: eu sei tantas coisas que eu poderia fazer, mas o pastor, o padre não está vendo. Ele fala que eu não preciso estar ali. E eu tenho tanto para oferecer e as pessoas dizem que eu não preciso estar lá. Desprezam o meu trabalho. Isso pode acontecer porque aquele que está lá na frente não sabe do seu potencial e não está enxergando você como o Pai vê você. Então, o risco de você ser servo é que muitas vezes você vai ficar na dependência daquele que está na liderança. Mas quando você começa a conversar com Deus, quando você começa a receber de Deus o conselho, a instrução, a sabedoria, a inteligência, o entendimento, o discernimento, a prudência, todas essas coisas que eu estou falando são coisas que nós já falamos ao longo dos estudos das séries anteriores de Provérbios e já falamos nos recortes de Provérbios, no capítulo 8, no capítulo 9. São coisas que fazem com que você entenda a vontade de Deus e aí o próprio Deus dá ordem para o seu líder pela ação do Espírito Santo, para que veja o seu talento e para que você seja colocado exatamente naquilo que você pode fazer. Então o convite para você é: servo, amigo ou filho? É você que escolhe qual a sua posição com Deus, de acordo com as suas atitudes, de acordo com o tempo que você vai dedicar para estar perto de Deus. Versículo 3, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Cada elemento na natureza precisa de um processo para que seja purificado. O crisol é para a prata, o fogo purifica o ouro. E o Senhor coloca provações no nosso caminho para ver se nós realmente estamos 100% conectados com Ele ou não. Inclusive, Pedro fala sobre isso. Não fiquem surpresos com a ardente provação que vem sobre vós, como se isso fosse algo surpreendente. Porque todo aquele que passa pela fornalha, passa pelo fogo, é purificado, e o Senhor purifica aqueles que chamam. Então, está passando por uma guerra, por uma prova, a prova tem propósito. Toda prova vem para o seu aperfeiçoamento. Quando você estiver passando na prova, não abra a boca para murmurar, pense o que Deus quer me ensinar, o que Ele está me ensinando com essa prova. Deus está querendo tirar a prata pura, querendo tirar o ouro mais fino da sua vida. Versículo 16 fala sobre sabedoria também. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Veja, o versículo 16 fala exatamente que o dinheiro
não é nada se a pessoa não tem sabedoria. A pessoa pode ter muito dinheiro e comer, 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 como se fosse um porco. Ficar acima do peso. A pessoa pode ter muito dinheiro e dizer: agora eu não preciso fazer mais nada. E levar uma vida indolente, uma vida em que ela não se preocupa em fazer nenhum trabalho de ação social, onde ela não se preocupa com o próximo, onde ela vive uma vida apenas para si, onde ela vive envolvida e mergulhada em prostituição, adultério, mulheres e mais mulheres, e uma vida cheia de bebedices e de drogas. O dinheiro, pelo dinheiro, na mão do tolo, não serve para nada. Por quê? Não serve para uma vida produtiva, para uma vida relevante, para uma vida que cumpre propósito. Então, o dinheiro na mão do tolo serve para o quê? De que serve o dinheiro na mão do tolo? Já que ele não quer obter a sabedoria. Versículo 24. O homem de discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que é verdade e o que é falso. Isso é o discernimento. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, ou seja, o homem que sabe diferenciar o bem e o mal é aquele que fica o tempo todo, ele mantém. Todos os dias ele acorda e pensa em buscar conhecimento, em buscar informação, em ter sabedoria, em aumentar o seu relacionamento com Deus, aumentar as informações para cuidar melhor de si próprio. Mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Quando nós falamos aqui no começo do vídeo sobre pessoas que ficam muito tempo na internet, olhando a vida dos outros, quem faz isso é como esse tolo, do versículo 24. Os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Hoje, quando você acessa a internet, você pode ver o que está acontecendo no Japão, na China, na Rússia. Tem pessoas que ficam falando da guerra da Ucrânia. Outro dia encontrei uma pessoa e o assunto dessa pessoa era: nós estávamos dentro da igreja, o pastor estava falando sobre a busca do Espírito Santo, falando sobre as chances que nós temos de aumentar o nosso relacionamento com Deus. Era esse o assunto. E ele me abordou e começou a falar: você viu sobre a guerra da Ucrânia? Agora o Putin conseguiu levantar outras bases, agora ele fez o acordo com outro país. Eu falei: ah, sim. E daí eu me afastei um pouco e falei assim: estou ouvindo o que o pastor está falando. Eu estava prestando atenção em formas de melhorar o relacionamento com Deus. E ele estava ali preocupado, num culto pela manhã, para falar a respeito do Putin, para falar a respeito da guerra da Ucrânia. Nós não devemos ficar impressionados com isso. Jesus disse: nos últimos dias haverá guerras e rumores de guerras. Isso é algo que vai acontecer. O que eu posso fazer nessa guerra da Ucrânia? O que eu posso fazer nessa guerra da Rússia? Eu não posso fazer nada, a não ser orar e pedir que Deus guarde as crianças e os inocentes. E pedir que o Senhor salve as pessoas. Que existam pessoas que anunciem o reino no meio dessa guerra e que as pessoas aceitem a ele. Porque a decisão dos governantes de colocarem a Rússia e a Ucrânia na guerra é algo sobre o que nem a ONU pode fazer alguma coisa, nem os Estados Unidos da América puderam fazer alguma coisa, porque receberam a ameaça de que pode acontecer uma guerra maior. Então veja, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. O que é importante para a minha vida? O que eu posso fazer? Estou me preocupando com os olhos perambulando até os confins da terra. Estou olhando para a Rússia, para a Ucrânia, e estou esquecendo dos meus vizinhos.
Estou esquecendo da minha esposa, dos meus filhos. A esposa está esquecendo do marido, está esquecendo da família para colocar os olhos em uma guerra que está acontecendo lá, a quilômetros de distância do Brasil. Terceiro recorte fala sobre os ímpios e zombadores. O versículo 4 fala: o ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Veja, o ímpio é aquele que pensa em fazer a coisa errada. Aquele que pensa em fazer a coisa errada, ele só dá atenção para os lábios maus, para as pessoas que falam coisas ruins, para as pessoas que falam que não presta. E o mentiroso, ele dá ouvidos à língua destruidora. Porque o mentiroso é aquele que fala mal a respeito do próximo, que fala mentira a respeito das outras pessoas. É aquele que é caluniador. O mentiroso, ele é caluniador. A calúnia é quando eu digo que uma pessoa praticou um crime sabendo que a pessoa não praticou. A mentira é quando eu faço a difamação de alguém e eu nem sei direito se a pessoa está envolvida naquele assunto ou não está. Não seja uma pessoa que escuta o que os outros falaram e já replica. Não seja um papagaio que fala aquilo que os outros falam. Tenha o seu próprio pensamento a respeito da sua vida. Cuide da sua vida, fuja desses movimentos de influenciadores. Os influenciadores querem que você siga os projetos deles, querem a sua atenção para arrancar os objetivos que eles estão buscando. Então, muitas vezes, uma pessoa vai na internet, fala uma coisa, lança uma notícia e logo as pessoas começam a seguir aquela pessoa sem meditar se aquilo é verdade ou não, e depois elas estão causando destruição de alguém. Cuide para você não se envolver com pessoas que são mentirosas, para você não fazer parte de um movimento que gera destruição na vida de alguém, porque um influencer, porque uma pessoa está querendo atrair a sua atenção. Preste atenção até com relação aos pregadores, com relação aos pastores. Leia você mesmo a palavra. Leia você mesma a palavra. Veja se aquele homem, se aquela mulher que você segue, que até fala que é pastor, se o que ele está falando, se o que ela está falando, realmente tem relação com a Bíblia, com a palavra. Tenha você um relacionamento com Deus. Seja você o amigo de Deus, o filho de Deus, para que você tenha discernimento do que é bom e do que é mal. Versículo 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Então veja, quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Se você desonra uma pessoa que é pobre, você mostra que você desonra a Deus. Deus ama todos e Deus ama também os pobres. Se você tem recebido fartura, prosperidade, multiplicação e se você tem algo mais do que alguém, é pela bondade de Deus. É porque Deus deu a você mais iluminação. Talvez o pobre precisa da instrução, do conhecimento, da informação que você pode dar para que ele também prospere, para que ele também cresça. É isso que Deus quer que você faça para o próximo. Certamente que você, todos nós, ficamos felizes quando alguém que é mais próspero que nós vem até nós e diz: vou te ensinar uma nova forma de você prosperar mais. Então, por que nós não fazemos isso com aquele que é mais pobre do que nós? Vamos fazer isso porque Deus ama aqueles que transbordam. O transbordo, que é quando nós compartilhamos aquilo que nós recebemos de bom com outras pessoas, agrada ao Senhor. Quando você transborda o que você tem, Deus coloca outras pessoas que sabem mais, que prosperam mais, para transbordar sobre a sua vida.
transborde sobre os que são mais pobres que você. E Deus vai fazer com que os que estão acima de você façam que o que eles têm venha a transbordar sobre você. Quem zomba dos pobres despreza a Deus. Deus deseja que você transborde. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Muitas pessoas não ficam felizes quando o próximo compra um carro novo, compra uma casa nova, compra uma geladeira nova, compra um fogão novo, compra uma roupa nova. Elas têm um sentimento de não querer ver o outro bem. Quem anda dessa forma, quem pensa assim, que gosta de ver o próximo na desgraça, cairá na desgraça. Quando você pensa dessa forma, você não enriquece, você não prospera, porque você atrai uma energia em que você quer o mal do próximo e você está plantando uma semente. Quando você deseja o mal do próximo, você deseja o seu próprio mal. Desejar o mal das pessoas que estão à nossa volta é o mesmo que desejar que o nosso ambiente à volta seja um ambiente de desgraça. Mas quando você deseja que o seu vizinho, que o seu próximo prospere, então você começa a ter uma nova vibração, uma nova frequência. Uma frequência em que você também abre porta para que você enriqueça e prospere. Não fique feliz com a desgraça do próximo. Comece a focar a sua atenção em ficar alegre com as pessoas que estão prosperando. Comece a prestar atenção em quem prospera e dizer: que bom que ele prosperou, eu também vou prosperar. Comece a desenvolver essa mentalidade de riqueza, de prosperidade, de multiplicação. O Senhor tem para todos. Se por acaso o teu coração ficou tomado de inveja, comece a dizer o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso ter inveja do outro, porque o Senhor é o meu pastor. E tudo o que eu preciso, eu posso conversar com o meu Pai, e o meu Pai me dará. Não há razão para carregar inveja e nem mesmo cobiça em relação ao que o outro tem. Nós só precisamos trabalhar e melhorar o nosso relacionamento com Deus e fazer aquilo que a palavra de Deus fala, praticar. Versículo 11. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. O versículo 11 está falando que aqueles que insistem demais em fazer a coisa errada, quando a pessoa insiste demais, ela acaba encontrando a pessoa certa para lhe colocar no devido lugar. Tem aqueles, vamos usar aqui a questão do crime, tem aqueles criminosos que são muito agressivos e muito violentos, que matam policiais. Ele vai até um certo ponto, mata um, mata dois. Daí a polícia fala, esse é perigoso. Então eles mandam um oficial que tem a qualidade e habilidade para recolhê-lo. Eles mandam uma missão e logo esse que pensa que é o mal acaba sendo capturado. Não existe rebeldia que não possa ser controlada. Versículo 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Veja, o versículo 12 fala aqui, imagine uma ursa que roubaram seus filhotes, como ela não está raivosa e como ela não está pronta para matar a pessoa que levou os seus filhos. Mas o versículo 12 fala que é melhor você encontrar essa ursa do que você encontrar o tolo na sua insensatez. Em outras palavras, se você for insensato e tolo,
você vai tomar decisões terríveis contra a sua própria vida. A comparação com a ursa que foi roubada dos filhos é para destacar o quanto a tolice arruína a vida do tolo. E o quanto estar perto do tolo na sua insensatez vai trazer prejuízos a você. O versículo 12 traz uma recomendação de amizade. Fuja dos tolos. Fuja dos convites para ir nos bares, para se envolver com prostituição, para se envolver com jogatina, para se envolver em perder tempo de ficar seguindo pessoas, artistas e outras pessoas, porque você vai gastar o seu tempo. Tem pessoas que dão a vida por causa de um artista. Você precisa cuidar da sua vida. Não viva a sua vida pela vida do outro. Viva a sua vida. Deus deu um presente para você, a sua vida, para que você honre e viva uma vida feliz e de prosperidade. O quarto recorte é sobre a boca, sobre as palavras, sobre o que nós falamos. Versículo 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Essa versão da Bíblia que nós estamos usando para gravar essa série, que é a NVI, traz essa versão. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. Mas na Almeida, Revista e Corrigida, esse versículo 7 fala assim, que não convém ao insensato a fala excelente. Eu não gostei muito dessa versão. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, porque o sábio, ele nunca vai ter lábios arrogantes. O sábio, ele vai falar com moderação, vai falar com sabedoria. Então, o texto aqui, o original, mais próximo do original, esse versículo é melhor ler na Almeida Revista e Corrigida, que os lábios sábios não ficam bem ao insensato. É esse o sentido do versículo 7. E esse versículo 7 significa que não tem como uma pessoa que é tola, uma pessoa que é insensata, falar coisas sábias. É uma coisa que não combina. Os lábios sábios só ficam bem nas pessoas que são sábias. O versículo quer trazer uma lição, que procure falar coisas sábias. Porque quando você se preocupar em falar a respeito de coisas sábias, você se tornará sábio. Enquanto você for insensato e tolo, você vai tomar decisões tolas e insensatas, e a sua boca naturalmente vai falar de coisas que são insensatas. Porque os lábios sábios, eles ficam ajustados em quem é sábio. É isso que a ideia é essa. Muito menos os lábios mentirosos ao governante. Ou seja, se você é um líder, é um pastor, é um padre, é um líder de célula, ou se você é chefe de uma empresa, de uma grande empresa, nenhuma empresa se sustenta com mentiras. Os negócios só dão certo onde existe honestidade, transparência. Existem até mecanismos de prestação de contas dentro das empresas, que eles chamam, tem um nome técnico que agora eu esqueci, mas tem um nome que é usado nas auditorias, que é um nome técnico empresarial que faz a análise de tudo aquilo que está sendo feito na empresa. Inclusive, tem algumas empresas que contratam outras empresas só para fazer esse processo do controle da transparência das informações. O governo tem usado o controle da transparência. Só é lamentável que nem sempre a transparência revela todos os dados. Mas tem muitas corrupções dos governos que são reveladas pelo próprio mecanismo do governo. O próprio governo tem os tribunais de contas e nas contas tem lá a transparência.
mas não existem pessoas, cidadãos que pegam aquela informação e ajuizam uma demanda para pedirem que o governo preste contas. Se houvesse mais pessoas realizando esse tipo de atividade, muitas contas poderiam ser devolvidas para o governo. Mas, analisando aqui pela questão da sabedoria, é muito melhor você dedicar os seus esforços em montar o seu negócio, em prosperar e cuidar da sua vida, do que ficar caçando a transparência dos governos para ficar pedindo a prestação de contas. Porque você vai fazer isso de maneira isolada, poucas pessoas fazem isso. Isso teria que ser uma ação coletiva, e aí você vai ficar correndo atrás do vento. É uma coisa que é possível de fazer, mas é mais útil você abrir o seu negócio e começar a prosperar, e mesmo com todo esse desvio de dinheiro que existe, você conseguir pagar os impostos e prosperar, do que você correr atrás dessa transparência. Porque você vai esbarrar nos mecanismos de fiscalização, de controle, de justiça, que são todos dominados pelos escalões maiores do governo. Então, em outras palavras, cuidar da sua vida ainda é melhor do que você ser o fiscal que fica cuidando da transparência. Mas no caso da iniciativa privada, onde as empresas querem a transparência, elas lutam pela verdade. O que o versículo 7 está falando é: muito menos os lábios mentirosos ao governante. Quem está governando a sua casa, uma casa não prospera com a mentira. Vamos colocar um exemplo mais prático. Dentro da sua casa, você que é casado, você que é casada, se você mente para os seus filhos, se você mente para o seu cônjuge, se você tem senha no teu telefone celular, que confiança que o teu marido, que a tua esposa, que os teus filhos podem ter em relação a você quando você mente? Nenhuma casa se sustenta onde não existe transparência, onde não existe verdade. Então, não convém que o governante, aquela pessoa que lidera uma casa, que lidera uma família, ou que lidera uma empresa, tenha lábios mentirosos. O que nós devemos falar para podermos prosperar? Nós devemos falar de palavras sábias para sermos sábios, é a primeira parte do versículo 7, e nós devemos sempre falar a verdade, porque a verdade produz resultados que edificam, que prosperam, que fazem as coisas darem certo. Cuide daquilo que você fala. Se você mente, comece a pensar na importância de falar a verdade. Vai ser muito melhor para o seu próprio crescimento, para o seu desenvolvimento. As pessoas vão ver você como alguém que pode confiar. Vão ver você como uma pessoa que fala uma palavra e que realmente cumpre. E quando você fala palavras sábias, se preocupa com o que você fala, quando você se preocupar com o que você fala, você vai ficando cada vez mais inteligente, cada vez mais apto para resolver situações da vida, e cada vez mais você vai ser chamado, porque vão reconhecer em você uma pessoa que tem solução. É isso que o versículo 7 está falando. Versículo 10: a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O tolo não escuta a repreensão. Você fala, ele ignora e continua errando. O homem de entendimento, quando ele vê que você trouxe uma repreensão que realmente faz diferença na vida dele, ele pensa, ele sente nele. Como essa palavra é importante, como eu tenho que melhorar. Aquele que está num processo de desenvolvimento, quando alguém fala: ei, você está sendo preguiçoso, ele para, ele analisa, ele fala: realmente eu posso aprender mais uma profissão, eu posso expandir o meu negócio, eu posso fazer mais uma coisa, eu já estava fazendo, mas eu achava que estava fazendo muito, mas realmente ele tem razão. Agora, aquele que não quer o seu crescimento, ele vai dizer: eu já faço muito, eu não quero nem saber, eu não preciso de outra coisa, vá cuidar da sua vida, não se meta na minha. É isso que o tolo vai fazer.
Mas o homem de entendimento vai escutar a repreensão. Versículo 20: o homem de coração perverso não prospera. Quando o versículo 20 fala que o homem de coração perverso não prospera, você tem que ler esse versículo 20 com o versículo 5. Ali em cima, no terceiro recorte, veja ali o versículo 5, a segunda parte. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Quando eu comentei aqui o versículo 5, que quem fica alegre com a desgraça do vizinho não prospera, esse versículo 20, ele completa o versículo 5. O homem perverso, o homem de coração perverso não prospera. Quem só deseja o mal do próximo não prospera. E o de língua enganosa cai na desgraça. Quem fofoca, fala mal dos outros, só tem tempo de ficar fofocando e falando da vida dos outros. Vai cair na desgraça, não tem tempo para prosperar. Para prosperar, o seu tempo tem que ser totalmente dedicado a falar com Deus, a ler a palavra, a ler o livro, os 20 minutos, os 25 minutos de leitura de livro, de desenvolvimento pessoal. O tempo para praticar o esporte, o tempo para falar com a esposa, para falar com o esposo, para ter tempo de qualidade entre o casal, que tem muito casal que não tem mais esse tempo de qualidade, esse tempo de tomar o café junto, o tempo de reservar um tempo para conversarem entre si. É só acordar e trabalhar e ver as coisas dos filhos e não se preocupam com o próprio casal. Então, veja que usar a palavra para aprender e aceitar a repreensão, as correções, é importante. Veja o que você tem falado. Veja se você tem usado as suas relações para dizer boas palavras e para dizer palavras que edificam, que constroem. Não perca o seu tempo em rodas de fofoca. Versículo 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Então veja, quem tem conhecimento mede as palavras, não fala qualquer coisa. Quando está com raiva e com ira, não sai por aí xingando. Tem domínio próprio, pensa. Se a pessoa está me fazendo mal, é porque ela está mal. É por isso que ela está querendo me xingar, querendo me atacar. Então eu não vou responder, porque na verdade a pessoa que está ali me atacando, ela está precisando de ajuda muitas vezes. Ou se a pessoa está me atacando, ela quer me destruir, porque viu alguma qualidade em mim e é uma pessoa que quer me arruinar. Então eu preciso pensar como eu vou responder e em que tom eu vou responder e de que maneira eu devo responder. Muitas vezes é melhor você deixar o silêncio e depois responder mais tarde. Você vai responder, mas tem a hora certa de responder. Tem momentos em que você deve ficar em silêncio. E o versículo 28 fala disso. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Veja que o versículo 28 fala sobre o poder do silêncio. Se você fica quieto, a pessoa não sabe o que está passando no seu coração. Ela xinga você. Você fica em silêncio, ela não sabe se você está com raiva ou não está. Só tem que tomar cuidado para não ficar em silêncio, mas dentro do coração ficar com raiva, querendo matar a outra pessoa. Porque tem muitas pessoas que morrem de infarto porque ficam quietas a vida inteira. Você precisa ficar quieto, se decidir ficar quieto e não responder naquele momento, mas também ter o espírito sereno. Como diz o versículo 27, a parte B. Veja, e quem tem entendimento é de espírito sereno. O versículo 27 fala isso. Vamos ler o 27 e o 28 juntos ali. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Não se inquiete com aquele que te irrita, com aquele que te xinga, com aquele que te ataca. Deixa ele no canto dele. Fique com teu espírito tranquilo e sereno.
Vamos lembrar do versículo 1. A paz, a tranquilidade, o sossego têm um altíssimo valor. Você precisa preservar isso. O quinto recorte fala sobre os filhos e netos e sobre o filho do tolo. O versículo 6 fala: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então o versículo 6 fala que é um orgulho, é uma coroa para os idosos terem os seus netos. Quando você tem os seus netos, isso mostra que você conseguiu educar os seus filhos e conseguiu ensinar os seus filhos a formarem a sua própria família, e agora os seus filhos têm os seus netos. Então, o versículo está dizendo, ó quão bom é quando você consegue dizer: eu eduquei os meus filhos, e eles são pessoas que também estão cuidando dos meus netos. O versículo, ele traz por baixo dele a ideia de que é um orgulho, é uma coroa, é um prêmio, quando você consegue dizer que você educou os seus filhos para formarem as suas famílias e que você conseguiu trazer uma nova geração, onde as pessoas estão prosperando, onde elas estão florescendo. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Ou seja, os filhos ficam alegres, felizes, quando podem contar com os seus pais. É por isso que muitas pessoas ficam revoltadas na vida quando os seus pais não dão atenção a eles. Às vezes a pessoa já é até adulto, mas quando fala dos pais dela que os abandonaram, que não cuidaram deles, eles ficam com traumas, com problemas, com bloqueios em relação a muitas questões da vida pessoal. Muitas vezes a pessoa até reproduz um comportamento do pai, um comportamento da mãe no relacionamento que tem hoje com o marido e com a esposa, e gera problemas para o seu marido e para a sua esposa porque não perdoou os pais. Porque os pais são o orgulho dos seus filhos. Esse texto está dizendo que, para você que é pai, para você que é mãe, como é importante você ser um bom pai, ser uma boa mãe, para que os seus filhos não carreguem traumas e sejam pessoas livres de traumas. Quando você é um bom pai, quando você é uma boa mãe e os seus filhos podem se orgulhar de você, esses filhos ficam bem. Então o versículo 6 fala a respeito da importância de sermos bons pais. E fala a respeito da importância de educar bem os seus filhos, porque depois você recebe uma coroa. Quando você fica idoso, você vê os seus netos, você educa bem os seus filhos se casam, conseguem ter uma boa vida e conseguem ter os seus netos. Aí você escuta esse versículo e pensa assim: mas eu não fui um bom pai, e os meus filhos acabaram ficando com vários problemas, porque eu não fiz a minha parte. Então você precisa perdoar a você mesmo, procurar os seus filhos, pedir perdão e dizer: olha, eu me arrependo do que eu fiz, mas eu quero que você prospere do fundo do meu coração, que você não siga o meu exemplo, que você consiga encontrar um caminho correto e que você faça melhor, faça diferente. E você que é filho de um pai ou de uma mãe que não foram tão bons para você, é o tempo de você pensar assim: ele fez o melhor que pôde. Ela fez o melhor que pôde. Era o que o seu pai e a sua mãe entendiam que deveriam fazer na vida naquele momento. Perdoe e, e ressignifique. A partir de agora, você vai cuidar da sua própria vida e você vai construir o seu caminho. Se você não tem um pai ou uma mãe para você dizer: ah, é o meu orgulho ser filho dele, ser filho dela, não fique triste por isso. Fique alegre, porque agora você pode tomar as decisões da sua vida. E porque você pode ser um pai diferente, uma mãe diferente para os teus filhos.
Tem muitas pessoas que falam: eu não vou casar porque eu cresci vendo meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo isso. Não faça isso com a sua própria vida. Não deixe o mau exemplo do seu pai e da sua mãe influenciar no seu direito de ser feliz. Você pode encontrar uma pessoa e fazer diferente. Você pode ser um pai e uma mãe diferente. E você pode receber essa coroa, ser um idoso, uma idosa que vê os seus netos. É isso que o versículo 6 nos traz para reflexão. Versículo 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O versículo 21 só relata que nós devemos nos preocupar com relação ao que fazemos como filhos. Para além de dar tristeza para o pai, indo além de não dar alegria para o pai, o insensato e o tolo sofre a própria consequência na sua própria carne. Se você for tolo, só para você mesmo você será. Você vai gerar desgosto no seu pai? Vai. Mas o maior desgosto vai ser o sofrimento que você mesmo vai passar. 25. E esse versículo 21 ensina uma coisa. Se você é pai, se você é mãe e um filho decidiu fazer as coisas erradas, você só pode entregar a Deus e dizer: Deus, eu fiz tudo o que eu podia. Ou se você não fez, você deve também entregar a Deus. Fala: Deus, me perdoa porque eu fiz errado, eu não fiz a minha parte. Eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. Talvez o meu filho, a minha filha ficou assim por causa disso. Mas procure o seu filho, procure a sua filha e diga para ele, diga para ela: olha, eu fiz o melhor que eu pude. Mas você não tem que seguir a tolice. Você pode seguir a sabedoria e mudar a sua vida. E se você não tiver nenhum recurso e não puder fazer nada, porque o seu filho e a sua filha podem ficar com raiva de você e dizer: você andou sempre errado, por que você quer falar alguma coisa para mim hoje? Então, nesse caso, só entregue a Deus. Só Deus pode trazer a solução. Só Deus pode colocar outras pessoas no caminho do seu filho e da sua filha para que tragam uma instrução para ele e para ela. Versículo 25. O filho todo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. A amargura da mãe, né? Então, versículo 21 e 25 traz a mesma linha de pensamento. Que o filho, quando faz coisas erradas, acaba gerando sofrimento para os pais. Se você foi um bom pai, se foi uma boa mãe, e seu filho decidiu se desviar, isso é uma coisa que você não pode mais decidir por ele. Ele é adulto, ela é adulta, e você pode ficar com a sua consciência tranquila. Ore a Deus, peça que Deus coloque pessoas no caminho dele, no caminho dela, para que o seu filho possa encontrar o caminho da correção. Porque tem coisas que nós não podemos fazer. Se você fez a sua parte e o seu filho decidiu seguir um caminho errado, a única coisa que nós podemos fazer é orar e pedir a Deus que faça alguma coisa. O sexto recorte é sobre suborno. E eu coloquei ali que é igual a presente, porque essa versão, o versículo 8, fala assim, na versão da NVI: o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Suborno dá a ideia de um dinheiro, de uma vantagem que eu entrego para alguém para que esse alguém faça uma coisa errada. Subornar é eu dar dinheiro para corromper alguém. Então, quando eu li esse versículo 8 na NVI, que é essa versão, o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece, aonde quer que vá, ele tem sucesso. É como se, nesse texto, é como se ele estivesse dizendo: se você subornar alguém, isso é um recurso poderoso. Você consegue tudo o que você quiser. Lendo esse texto assim, mas quando você lê na Almeida, Revista e Atualizada,
O texto fala assim, ali em amarelo, eu deixei na versão Almeida Revista e Atualizada, o presente é pedra preciosa aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, terá sucesso. Essa versão da Almeida Revista e Atualizada é mais próxima do texto original. Então, a NVI, quando usou a tradução da palavra para suborno, não fez uma boa tradução. O texto original de Provérbios traz a ideia de que quando você dá o presente é um recurso fascinante para quem oferece ele. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. A ideia do versículo 8 é: quando você quer estabelecer amizade com alguém, quando você quer mostrar que você tem apreço por alguém, quando você quer melhorar os seus relacionamentos com alguém, você pode dar um presente para a pessoa. O presente, ele é um recurso fascinante, porque você brigou com a sua esposa e de repente um presente resolve aquele problema. A esposa teve um problema com o filho ou com o marido, e muitas vezes fazer uma surpresa para ele, para o seu filho, resolve o problema. Então a ideia é de que o presente, aonde ele vai, ele sempre é uma boa forma de você melhorar as suas relações e de você resolver alguns problemas na vida, muitos problemas na vida. Dentro do trabalho, o mal entendido com um colega ou com um superior ou com um funcionário, dependendo da situação, pode ser resolvida com um presente. Então a tradução melhor para o versículo 8 é: o presente é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. O recorte nos ensina que, se você não sabe o que fazer, pense em dar um presente para a pessoa. Veja alguma coisa que a pessoa gosta e você pode conseguir resolver um conflito que você teve, um problema que você teve. Sétimo recorte fala sobre o perdão. Versículo 9: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas com a lança em rosto separa bons amigos. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. O versículo 9 está falando que se você perdoa, se você dá o amor, se você perdoa as pessoas, você está promovendo o amor. Mas se uma pessoa fala uma coisa para você e você quer massacrar a pessoa, dizendo: você falou aquilo para mim, fica lançando no rosto da pessoa, jogando na cara. Lançar em rosto é jogar na cara. Quem vive jogando na cara separa os bons amigos. Então o versículo 9 fala sobre usar o poder do perdão para que você tenha boas relações. Fala sobre a importância do perdão para que você mantenha as amizades. Mesmo quando uma pessoa, quando um amigo faz alguma coisa ruim para você, você deve perdoar essa pessoa. Mas dependendo do que a pessoa fez para você, você tem que cortar ela do seu relacionamento. Se a pessoa, por exemplo, você confiou nela, vou usar esse exemplo que acontece, empresta dinheiro, empresta o seu nome, entregou os seus melhores esforços para a pessoa, e a pessoa te decepciona, essa pessoa não tem mais que andar no seu círculo de amigos. Você tem que cortar essa pessoa para que ela não faça uma segunda vez aquilo que ela fez com você. Mas você deve perdoar a pessoa. Porque se você não perdoa, você fica com a mágoa no coração e você casa com a pessoa. Então perdoe a pessoa e siga a sua vida. Tire ela do seu relacionamento, perdoe e deixe para trás. O oitavo recorte fala sobre a contenda. Versículo 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique.
por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Versículo 14 fala, evite contendas. Por isso que é tão importante você ter sabedoria no falar. Por isso que é tão importante você ficar quieto quando precisa ficar, dar um tempo, para depois tocar no assunto, mas tocar no assunto de forma precisa. Sempre que você entrar numa conversa, foque na resposta, na solução do problema. Nunca foque em apenas querer se vingar, querer criar a contenda, querer gerar a discussão, querer gerar perturbação. Muitas vezes, tem muitas esposas que às vezes o marido não fez o que ela queria e aí ela pega um detalhe com a finalidade de de gerar uma discussão, e o propósito daquela discussão é só trazer perturbação para o marido. Trazer perturbação assim, eu vou ficar incomodando ele, para ele ficar irritado com relação a isso, porque ele me irritou com isso. Então eu vou criar uma briga, que é aquela briguinha, com a finalidade de gerar contenda. Se você faz isso, seja marido, seja esposa, seja pai, seja mãe com seus filhos, você está criando discussão à toa, uma discussão que vai gerar divisão. Nunca faça isso, porque tem pessoas que fazem isso. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Imagine um dique repleto de água. Você faz isso uma vez, faz isso duas vezes. Você está abrindo brechas para o seu futuro divórcio, para a sua futura destruição. Não faça isso com sócio. Você está abrindo uma brecha para a futura destruição da sua empresa. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Resolva as suas questões. Quando for trazer algum conflito, traga o conflito já pensando, olha, eu estou trazendo o problema porque nós queremos uma solução. Tenha os seus olhos na solução do problema. Nunca traga uma discussão apenas por perturbação, para gerar birra, briguinha. Não seja como uma criança, vou fazer uma birrinha aqui porque ele me fez isso, ela me fez isso. Versículo 19, quem ama discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Versículo 19 está dizendo, quem ama discussão ama o pecado. Pecado é algo que é errado. Quem ama ficar discutindo, o versículo 19 completa o 14. Quem ama gerar birrinha, discussão, contenda, ama o erro. Ama o erro, ama o pecado, ama errar. E se você errar, você sabe que a consequência é a sua própria destruição. Agora, que quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Portas altas fala sobre quem cria uma barreira em relação às outras pessoas. Portas altas aqui é aquela pessoa que é o não me toque. Você vai conversar com ela, ela está com raiva de alguma coisa e ela fica ali em silêncio. Tem muitos maridos que fazem isso com as esposas. A esposa fez alguma coisa que desagradou ele fica quieto. Fica 4, 5, uma semana sem falar. A esposa fala e ele é o chamado chá do silêncio. Fala assim, não vou falar com ela. Está construindo uma porta alta, está criando uma barreira, uma separação. Então, quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Vai chegar uma hora que a sua esposa vai dizer, estou cansada disso. Porque a pessoa vai lá, eu fiz alguma coisa, ao invés dele falar o que está incomodando, ele fica em silêncio 4, 5 dias. Não seja tolo. Fale com a sua esposa aquilo que está te incomodando. Resolva a situação. Veja o versículo 14, a parte B. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Resolva as suas questões. Abra a boca e fale. É melhor você falar, conversar e resolver, do que você ficar em silêncio e dizer, vou ficar em silêncio. Muitos maridos fazem isso.
Não faça isso, resolva a situação. Nono recorte fala sobre a justiça e injustiça. Versículo 13: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Veja como você retribui as pessoas. Nunca. A recomendação da palavra de Deus é que você não retribua o mal com o mal. Imagine retribuir o bem com o mal. Imagine que o Senhor fala: se alguém te fez mal, perdoa a pessoa e segue o teu caminho. Agora imagine que se a pessoa fez o bem para você e você paga com o mal. Jamais você deixará de ter o mal no seu lar. O Senhor toma justiça em relação a quem age assim. Versículo 15: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Veja, nós estamos falando sobre a justiça e sobre a injustiça. É injusto você pagar o mal para alguém que te fez bem. O versículo 15: é injusto você pegar o ímpio e dizer para ele e absolvê-lo, dizer que ele não tem culpa. O ímpio deve e merece receber o devido castigo. Não é justo absolver o ímpio e condenar quem é justo. São coisas que o Senhor odeia. Verso 23. Esse versículo 15 tem aplicação nas empresas. Tem muito líder que tem o preferido, tem a preferida na empresa. E o preferido e a preferida podem fazer tudo errado, que mesmo assim ele promove o queridinho, a queridinha dele. Ele absolve, mesmo quando o favorito, o preferido, faz algo errado, ele passa o pano, ele absolve. E aquele que faz a coisa certa, a coisa justa, é condenado. Não recebe a promoção, fica sempre de lado. Quando você tem um negócio, você tem que ser justo. Aplique as penalidades, as advertências, as demissões que você tem que aplicar de acordo com aquilo que a pessoa faz. Promova aqueles que realizam seu trabalho e que dão resultados. Se você absolve o ímpio e condena o justo, isso abomina ao Senhor, e quem faz isso prejudica a si mesmo. Prejudica a si mesmo. Versículo 23. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Veja que nesse versículo 23 a palavra suborno nessa tradução está correta. Que o ímpio, ele aceita às escondidas o suborno, a vantagem, o dinheiro que vem exatamente para que ele, que é ímpio, faça a coisa errada, para que ele desvie o curso da justiça. Ele recebe o presente para desviar a verdade. O ímpio, ele aceita às escondidas o suborno. Não faça isso, né? É isso que o versículo 23 está dizendo. Que se você faz isso, você é considerado ímpio diante de Deus. Você não é considerado justo. E os ímpios recebem sempre o castigo no tempo certo. Versículo 26. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Versículo 26, mais uma vez, fala sobre justiça. Veja que esses versículos falam sobre dê honra a quem tem honra, seja justo com quem está fazendo a coisa certa, condene os que fazem as coisas erradas, aplique as penalidades para quem está fazendo a coisa errada, porque Deus ama a justiça. E quando você aplica a justiça, você coloca uma frequência na sua volta de justiça. Uma frequência em que Deus dá o livramento para você também, quando você está a ponto de sofrer uma injustiça. Quando você aplica a justiça. Aquilo que você planta, você colhe. 10º recorte fala sobre amizade. Versículo 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Fala sobre a importância de termos amigos. Tem pessoas que nesses tempos têm dito: nós não queremos ter amigos. Ter amigos é importante. O amigo, claro, você deve escolher os seus amigos, mas estabeleça amizades com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Existem pessoas que querem buscar a Deus, que amam a Deus. Existem pessoas que ainda querem fazer a coisa certa. Um amigo ajuda você no dia de praticar atividade física, que você está com preguiça de correr, com preguiça de ir para a academia. Então, você ter alguém que
Manda o WhatsApp para você, para te lembrar, para te dizer: e aí, amigo, vamos treinar hoje? Ter amigos para a corrida, ter amigos no trabalho, ter amigos na igreja, ter amigos é importante. Então, o amigo ama em todos os momentos. O amigo é aquele que em todos os momentos está com você. O amigo é aquele que vai falar a verdade para você quando você estiver no caminho errado. Preste atenção se aquele que fala que é seu amigo sempre te afaga, mesmo quando você está fazendo as coisas erradas. Esse não é teu amigo. Esse é alguém que quer ver a sua destruição. É o amigo, é o inimigo disfarçado de seu amigo. É aquele que quando você erra, ele fala: tá tudo bem, você é humano. Agora, aquele que é sábio e sabe que está errando, não deve aceitar esse tipo de amizade. Agora, se a pessoa é tola, se você está no campo da tolice, sabe que está fazendo a coisa errada e quer alguém para afagar o seu ego, aí você fica com esse amigo. Porque daí esse amigo que fala para você: tá tudo bem, que você está numa situação de adultério, tá tudo bem, e você quer estar nessa situação, aí tá tudo certo. Agora, se você quer ser sábio e andar pela palavra, corrigir a sua rota, o seu caminho, e você está no erro, sabe que está no erro, e a pessoa que fala que é seu amigo fala: tá tudo bem, então é hora de você tirar esse amigo e dizer: não, eu tenho que sair desse relacionamento de adultério, porque eu estou sendo tolo. Provérbios 6 fala que aquele que adultera com uma mulher casada é um tolo. E aplica também para o lado da mulher. A mulher que adultera com o homem que é casado é uma tola. Porque muitas mulheres falaram assim: ele vai largar ela para ficar comigo. E passaram a vida inteira se dedicando para um homem que depois continuou no seu casamento com os seus filhos. E depois, quando foram cobrados, disseram: agora é hora de acabar, porque agora você está me dando trabalho. Provérbios 6 fala que os relacionamentos de adultério são tolice. São coisas que não são estáveis, que não são firmes, não vão trazer segurança para a sua vida. Tenha o seu marido, tenha a sua esposa. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. É um irmão. E irmão, na hora da dificuldade, é aquele que traz bons conselhos, é aquele que traz recomendações para que você tenha vida e vida com abundância. Veja o que os seus amigos estão falando para você. Tenha amigos. É muito importante porque o amigo ama em todos os momentos. Ele nos ajuda em todos os momentos. E ele é um irmão na adversidade. Mas veja o que os seus amigos estão recomendando. 11º recorte fala sobre a fiança e a gente já aproveita para falar a respeito de empréstimo de dinheiro, empréstimo de nome. Versículo 18: o homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Veja que o versículo 18 fala que quem aperta as mãos e assume a fiança do próximo é uma pessoa que não tem juízo. A recomendação de Provérbios, capítulo 6, fala que se você assumiu a fiança por alguém, corra atrás da pessoa, não dê sono aos teus olhos, faça de tudo para que você se desvincule dessa situação, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha sono. Não assuma a fiança de ninguém. Tem muitas pessoas que emprestaram o nome para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o irmão, e hoje estão com seus nomes no Serasa, porque o parente, a pessoa ali da própria família, não honrou o compromisso. Se você quer dar fiança ou se você quer emprestar dinheiro para alguém, só faça isso se você tem capacidade financeira de honrar aquele compromisso e se você realmente estiver disposto a assumir aquele compromisso por aquela pessoa. Pense assim: ela não vai pagar, ela está pedindo a fiança e o empréstimo para mim porque ela quer que eu doe o dinheiro para ela. Se você não tiver essa mentalidade de estar pronto para doar, não empreste e não faça fiança. Diga: eu não posso ser o seu fiador. Por quê?
Se você não pagar, essa responsabilidade vai recair sobre mim. E eu não tenho condições e nem quero assumir essa responsabilidade. Então eu não posso ser o seu fiador. Aprenda a dizer não para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. Porque tem muitos maridos e esposas que são irresponsáveis. Eles querem comprar algo e querem contar com o dinheiro do cônjuge, um dinheiro que muitas vezes é da família. É para as coisas da casa. Quando você está casado com uma pessoa, você tem que ter responsabilidade com relação ao dinheiro da família, ao dinheiro do casal. Você não pode desperdiçar o dinheiro com um presente, como por exemplo os homens querem muito um carro muito caro, ou as mulheres querem uma roupa, ou uma joia, ou uma nova casa, se vocês não estão em condições de fazer isso nesse momento. Não assumam dívidas que vocês não tenham lastro para pagar. E não coloquem responsabilidade no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, de terem que fazer fiança ou empréstimo para você. Seja consciente e responsável nas suas decisões, na gestão do negócio, na gestão de recursos, na gestão do seu tempo, na gestão das suas emoções. Se você não fizer a gestão do seu dinheiro, depois você vai cair em ansiedade, depressão, você vai ter noites mal dormidas. Você vai arruinar o seu casamento por causa de uma dívida, de uma coisa que você não deveria comprar agora. Ou de fazer uma viagem dos sonhos agora, que você pode juntar o dinheiro e fazer depois com calma e tranquilidade, mantendo o seu relacionamento em paz. E o versículo 1 de hoje fala sobre a paz, que vale mais o bocado seco, um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que a mesa, do que um banquete onde existem brigas. Você vai pensar em aumentar a casa, em fazer alguma coisa que você pode esperar. Então aprenda a dizer não. Se o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe querem fazer um empréstimo, querem a sua fiança, é porque eles estão tomando a decisão errada na vida deles e você não tem nada com isso. Aconselhe, diga, será que é tempo de você fazer isso? E se ele ou se ela quiserem fazer, que peguem a fiança e o empréstimo de outra pessoa, mas que não seja você a pessoa que vai tropeçar nesse erro. Porque depois, amanhã, você fica com o seu coração magoado porque eu emprestei e a pessoa não me devolveu mais. William Shakespeare fala assim: emprestar o dinheiro é o mesmo que perder o dinheiro e depois o amigo. Tem algumas traduções que falam assim, é perder o dinheiro e logo em seguida o amigo. Você empresta o dinheiro e você vai perder a amizade da pessoa na sequência. Quando você empresta, você já perdeu o dinheiro. E logo em seguida, ele não vai mais querer falar com você, ele ou ela. O 12º recorte fala sobre os bem dispostos e os oprimidos. Versículo 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Esse versículo 22 nos fala que nós, quando acordamos, temos duas opções. Você pode acordar bem disposto a vencer a depressão, a tristeza, a angústia, a ansiedade e mudar de vida, porque isso vai ser um remédio eficiente. A boa vontade, o desejo ardente de sair da condição de maldição é um remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você tem a opção de acordar e ficar se lamentando e falando: ó vida, ó azar, que pena que deu errado, que pena que acabou o relacionamento, que pena que a pessoa foi embora, que pena que eu perdi o emprego, e ficar oprimido. Isso vai ressecar os seus ossos, você não vai sair do lugar, você vai continuar na mesma condição. E o que você decide fazer? É tempo de você erguer a sua cabeça. É tempo de você se levantar, procurar outra porta de trabalho. É tempo de você se levantar em oração. É tempo de você falar com Deus. É tempo de você mudar os seus hábitos. É tempo de você estar bem disposto.
É tempo de você assumir a responsabilidade pela sua vida. É tempo de você buscar conhecimento, sabedoria. Medite provérbios para você. Preste atenção com o que você faz com o seu espírito, com a sua alma, com o seu corpo físico. É hora de você cuidar da sua alimentação, de você estar bem disposto a dizer: não vou comer esse doce, eu não preciso de tanto chocolate, eu não preciso comer tanto. Isso é remédio eficiente. Esteja bem disposto a cuidar bem de você, a fazer a coisa correta. Eu não preciso ficar rebatendo todo mundo, porque eu posso ter domínio sobre a minha língua. Eu posso ficar quieto, deixar a pessoa falar o que ela quiser e depois dizer para a pessoa, num momento posterior, com tranquilidade: não faça mais isso. Eu posso ser bem disposto a fazer a coisa certa e ter uma vida melhor. Porque ser bem disposto é o remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O versículo do dia é o versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Curta esse vídeo, comente qual foi o versículo que mais falou com você. E compartilhe. Quando você compartilha, você transborda na vida das outras pessoas aquilo que você recebeu de bem, para que as outras pessoas também possam conhecer mais de Deus e prosperar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.